Mais um O Que Não Fazer em Vendas, começando na sua tela. Sim, O Que Não Fazer em Vendas, programa semanal de vendas B2B, de vendas tretas, de liderança em vendas. Com meu amigo aqui, Luiz Schmidt. Olha, hoje o tema vai fritar sua Cê é mente, louco, cara. Meu Cê é Deus. louco. Cê é Olha, louco. um episódio mais profundo, antropológico que a gente tá trazendo pra você. Eu tô assim, já ansioso pra começar. Exatamente. Mas vamos aos créditos. Vamos aos créditos. Olha só, O Que Não Fazer em Vendas, podcast semanal aqui na Vesa TV. Vesa TV é uma empresa do grupo ABC Com, aqui no nosso ABCD, que eu sou de Diadema, tá? O Que Não Fazer em Vendas, todas as terças-feiras, às 21h30, episódios inéditos e republicações, né, retransmissões ao longo da grade semanal do Que Não Fazer em Vendas, da grade semanal da Vesa TV. Mas você acha todos os episódios, estamos passando de na verdade, assim, a produção me pediu para eu não falar número de episódio. Exato. É que Mas- nem 1, 2, 3 pin, a gente erra. Cara. A gente erra, mas assim, este é o episódio de número 90 Olha do isso. Que Não Fazer em Vendas. Cara, se você tem orgulho quando a sua avó chega aos 90, imagina a gente, cara. Olha aí, 90 episódios, cara. Não é? Cara, É motivo de orgulho, que nem vovó. Que nem vovó. Exatamente. Os 90 episódios estão disponíveis na playlist na Vesa TV, no YouTube da Vesa TV. Vai lá, acessa as playlists e tem lá O Que Não Fazer em Vendas. Mas, Luiz, estamos republicando também esses conteúdos em diversos lugares, né, meu irmão? Exato, olha só, a gente tá lá no nosso Instagram, O Que Não Fazer em Vendas, aproveite, comece a seguir a gente, porque tem recortes nossos e dos nossos convidados, que são muito mais inteligentes do que a gente, muito melhores do que a gente também, mas sim, segue a gente para você acompanhar também os nossos entrevistados, e também tem lá no Spotify. Spotify. Vai estar engraçado no Spotify, tá? Que vai estar assim, episódio 80, 81, 65, tá? Porque além de colocar os episódios novos, a gente também está republicando alguns dos melhores episódios. E é claro, siga a gente no Que Não Fazer em Vendas no Spotify, tem muito conteúdo bom lá também. Exato, e pode te achar também na rede social, não é, Hugo? Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram, Hugo Palestrando no TikTok, mas quem faz dancinha é só o Luiz. Às vezes a gente faz, se preciso for, dancinha a gente manda lá no TikTok, brincadeira. A gente não usa tanta dancinha, até porque seria uma lástima, né? Se tivesse dancinha, seria horrível, mas a gente manda conteúdo bom pra você lá no Instagram, Luiz Schmidt, Luiz com Z, Schmidt, SCHIMITD. Você vai me achar no LinkedIn, vai me achar no Instagram e no TikTok também, com o mesmo conteúdo, sem dancinha, mas chegando na tua tela. É como se me deu até dor aqui do lado. Vamos lá. Olha só, gente. Lá em final de outubro, para você que acompanha O Que Não Fazer em Vendas, lá em final de outubro a gente já estava falando o seguinte para você: 2026 já começou. 2026 já começou. Tem um episódio nosso que a gente fala sobre fazendo uma interpretação ou uma previsão, né? Não é uma previsão vidêntica. Não é mediúnica. Não é mediúnica, mas onde o Luiz trouxe assim, a gente já precisaria começar 2026 imediatamente, porque vai ser um ano difícil, do ponto de vista de calendário, um ano que se você não encontrar o seu caminho e não encontrar efetivamente o mais cedo, o mais rápido possível no ano, as direções do que você quer testar no ano, talvez você perca muito tempo, né? A gente vai ter um segundo semestre de 2026 muito atribulado, então o primeiro semestre do ano vai ser fundamental. Por isso, nosso esforço aqui no Que Não Fazer em Vendas e trazer ainda em 2025 alguns pensamentos, reflexões, alguns direcionamentos para você, para antes do Réveillon você pensar não só a sua empresa, mas como a sua vida de forma geral. E o episódio de hoje não foge disso. Para falar sobre isso, veja, e a gente vai trazer uma grande questão, eu não quero adiantar muito o assunto, mas o quanto nós precisamos analisar os nossos potenciais e os potenciais das pessoas que estão à nossa volta de uma nova forma. A gente falou sobre liderança e vai falar mais sobre liderança daqui a alguns dias, né? O quanto a gente precisa enxergar, nos autoconhecer, legal, e conhecer aqueles que estão à nossa volta. É nesse sentido que os multipotenciais precisam ser encarados de uma nova forma. E para falar sobre os multipotenciais, se isso é um desafio, se isso é uma dádiva, nós trouxemos uma pessoa incrível. Veja, ele é um dos maiores palestrantes, mestres de cerimônia de eventos no Brasil, um camarada absurdamente conhecido, o nível de energia, de integração, de dinamismo dele é conhecido no Brasil inteiro. Além disso, ele é autor de livros, ele é escritor, ele é dançarino profissional, ele é DJ, ele é músico, cara,
O cara é head de educação da FCJ, um dos maiores fundos de investimento em inovação e startups do mercado brasileiro hoje, legal? E ele vem falar pra gente justamente sobre isso, sobre os multipotenciais e como a gente precisa olhá-los de uma nova forma. Senhoras e senhores, estou falando dele, nosso amigo Lucas Verissimo. Uhul! Palmas! Que massa, cara. Cara, é prazer te receber aqui, irmão. Tô até arrepiando aqui. Ah, Pô, tô feliz demais aqui. Assim, né, como comunicador, né, como pessoa que tá aí nos palcos e tudo mais, é muito legal ver o entrosamento desses carecas aí. É um bate-bola mó barato, Nossa, né? velho. Legal, Pô, 90, né? Claro, o 90, entrosamento deve ter começado antes do podcast começar. Ah, sim, E agora sim, tá sim. azeitado, como dizem, né? Tá aí Legal. maravilhoso, né? Mas assim, essa apresentação me honra demais. É muito legal esse tema, né? Porque quando eu ainda não tinha resultado, vamos dizer assim, os resultados que as pessoas podem ver, sei lá, dinheiro, estrutura, alguma coisa assim, você é só um perdido quando você gosta de muitas Isso. coisas, né? Mas quando você permanece fazendo as mesmas muitas coisas por 10, 15 anos, e aí começa a aparecer os resultados, fica aquela pulga atrás da orelha, né? E aí é muito legal você ver essa trajetória. E nesse momento, né, indo de trás para frente, né? Hoje a gente está aqui no dia 11 de novembro, né? Sim, Meu nós estamos contrato- gravando é, 11 de é, novembro, isso. o episódio vai sair um pouco mais O ali pessoal na nem gosta frente. que fala, né? Relaxa. Aí tá vendo nossa É, produção? Mateus, Não tá é só vendo? comigo, não é só comigo. Mas por que é importante? Porque tem 10 dias que o meu contrato iniciou, né, com o FCJ, é a maior Venture Builder da América Latina, né? Olha Que só. Show de bola. o que é Venture Builder? É empresas que se organizam para criar outras empresas. Uhum. Em vez de ser eu e você criando empresa, a nossa própria empresa, né, tem um sistema de inovação que cria novas empresas. Às Uhum. vezes, as iniciativas que vão matar a própria empresa, né, em vez de esperar o concorrente matar, você mesmo cria o que vai fazer Legal. a sua empresa seguir. Ou você cria... E para mim, na verdade, Corporate Venture Building é criação de novas linhas de receita. Uhum. Pode estar perfeito. dentro como uma BU, né, que é uma Business Unit, que é o caso hoje da FCJ Academy. E aí, se ela evolui, pode ser uma spin-off, né, e virar realmente um novo negócio e tudo mais. E essa empresa, ela já inaugurou 56 CVBs em várias Nossa. verticais, cara. Tem a KR Mining, que é de mineração. Agora acabou de lançar o Inova São Paulo, que é a inovação com S de São Paulo, Caramba. Futebol Clube, Aham. acabou de lançar a CVB do São Paulo, ou seja, uma Corporate Venture Building que está ajudando São Paulo a investir em startups, criar startups que vão alimentar esse ecossistema gigantesco, né? Porque esse negócio é muito legal, cara, porque o São Paulo, imagina quantos torcedores tem, né? Sim. Então, os caras já têm, você é um, né? Opa, dois. Dois? Aí, ok. pronto. Os caras já têm, cara, uma espécie de lugar de teste de produto que, se for bom e tiver fit, os caras já nascem com, sei lá, milhões de usuários. Uhum. Pensa nisso, verdade. que maluquice, Sim. né? É isso. E a CVB faz isso, né? Ela pode pegar as startups, se ela tem alguma solução ali, ela vai acabar gerando ali alguma coisa. Pode ser um aplicativo de mensuração biológica para os jogadores, pode ser alguma coisa relacionada a como que vai usar o espaço do estádio, pode ser uma coisa relacionada à mídia, tem milhões de coisas. São startups que vão estar no ambiente de futebol, não tem a melhor jeito de explicar, né? E aí tem várias coisas. E aí, isso existe desde 2000 tem 12 anos, fez 12 anos agora, então 2013. Uhum. Chegou a hora deles criarem, né, um braço de educação, porque imagina quanto contexto tem de coisas reais nessas 56 CVBs, né? É muita coisa, né? Sim. E aí, uma coisa muito louca, porque eu sou um cara que eu tô escrevendo meu 4º livro e já te convidei hoje para você escrever ele comigo. Cara, a gente vai falar disso. Maravilha, respondi cara. assim, eu respondi com a lágrima Que correndo, assim, massa, falei, nossa, cara, demais. Que vai ser sobre nexialismo, né, que é um resultado aí de gente que tem muitas potências e tudo mais. E eu não colei grau na universidade, eu fiz 12 períodos, e aí tem os livros, tem as coisas e tudo mais, sou uma pessoa muito prática, né? E não foi porque eu não gosto da universidade, é porque eu sempre entro na faculdade, encontro as pessoas, encontro o negócio, crio o negócio começa a fazer matar aula. Pra mim, a matéria mais difícil da universidade chama frequência. Entendeu? Porque é difícil demais pra manter, né? Então, aí eu até tô estudando agora AD também e tal, mas o que acontece é que todo esse processo acabou fazendo o CEO e fundador da FCJ, que já me contratou 11 vezes para os eventos da FCJ como apresentador. Uau. Ele viu que eu criei um produto para ajudar outras pessoas a escreverem seus livros, né, Legal. ano passado. Aí eu acho que ele viu lá tudo, minha movimentação, minhas coisas, tudo mais, e falou, cara,
é você que vai fazer esse negócio aí. Aí a gente ficou conversando aí quase um ano, e aí chegou a hora da gente botar esse negócio pra rodar aí, que é o FCJ Academy, sabe? Aí tô falando disso por quê? Porque é um desdobramento muito interessante e prático do que significa alguém multipotencial, né? Sim, Você sim. pode viver na sua vida porque as pessoas estão vendo. Sim. As pessoas estão vendo. Sim. Né? E se você tá aí, você tá gerando muito valor e conexões que são improváveis, vamos dizer assim, né? Então, eu tô realmente especialmente feliz nesse momento da vida aí de assumir essa possibilidade, e eu amo estudar, né? Uma pessoa que escreve 4 livros ama Você tem que gostar de estudar. Não tem jeito, né? Exatamente. Eu acho que eu gosto mesmo de aprender, né? Às vezes essas palavras, elas evocam sensações diferentes, né? Eu gosto de aprender, eu gosto de saber o que tá acontecendo, eu gosto de saber, né, como é que a gente vai funcionar, o que vai acontecer, tá ali, dinamicamente funcionando na vida, né? Então, é isso. Tô aqui pra trocar essa ideia com vocês e vambora, né? Sabe que um dos maiores legados que meu pai me deixou, meu pai tinha uma frase que ele falava assim: filho, aprenda tudo o que você puder sobre tudo que aparecer. Porque talvez um conhecimento que naquele momento pode parecer ser bobo para você, um dia pode te tirar de uma enrascada. Sim. Um dia pode te trazer uma possibilidade, um conhecimento que assim, na hora que você... E meu pai era muito dessa, né? Meu pai conhecia diversas coisas. Um camarada que tinha o 4º ano do ensino fundamental, mas de um nível de sabedoria absurdamente grande. Então é isso, meu camarada. Vou colocar uma seguinte questão. Outro dia eu estava dando uma palestra e surgiu aquela questão Alice no País das Maravilhas, né? A célebre frase... Se você não sabe pra onde você vai... Se você não sabe pra onde você vai... Aí todo mundo falou, qualquer caminho serve. Eu falei, discordo do gato. Pois é. Discordo do gato. Prefiro o Chico César, né? Fazem caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder, né? Porque o Chico César fala que o perdido, ele bota o pé na estrada e vai testando, entendeu? Ele acha sem saber o rolê. É um pouco disso que a gente está falando, dessa mudança de parâmetros de olhar para o mundo que nos cerca. É por aí, Lucas? Cara, perfeito, porque você imagina quantas palestras eu já assisti na minha vida, estando há 10 anos apresentando evento. Então, se tem um negócio que começa a dar coceira, a pessoa fala essa frase aí. E toda palestra alguém usa esse negócio. Arruma outro exemplo, pelo amor de Deus. E falar de Uber, Airbnb e Kodak e Netflix. Já Pô, cansou, irmão, já não, cansou. 2025, cara. Alô, palestrantes, pelo amor de Deus, arruma outro exemplo, estude, cara. A IA tá aí, manda o research lá do GPT, arrumar outras coisas pra você fazer, pelo amor de Deus, entendeu? Não, já dei meu recado aí. Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi essa semana, que diz muito isso. O cara falou assim, vamos falar sobre o processo de venda. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer pôr água na forma. Pô, mas faz todo sentido, bicho. Pô, é simples, mas... E qualquer ser humano vai entender. Qualquer um, né? E aí, esse negócio é legal porque isso que você tá falando é muito legal, que tem a ver com o nome do podcast de vocês. Todos os meus processos de mentoria, já mentorei mais de 700 profissionais que trabalham por conta própria. A primeira coisa que eu faço com eles é delimitar muito bem o que eles não querem. Porque isso já tira um peso absurdo das pessoas. Olha que interessante. Porque o paradoxo da escolha hoje, ele tá muito pesado pro lado do que você não escolheu, né? Verdade. Sei lá, na década de 60, se você escolher engenharia, você perdeu só duas vidas, né? a de medicina e a de direito, né? Isso. Hoje, quando você escolhe uma coisa, você tá perdendo 823 conhecidos, fora as que você não conhece, né? Então, isso dá um overload de FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Você fica sentindo muito que você perdeu um tanto de coisa, né? E aí fica difícil a vida, né? E aí, esse negócio que você tá falando, que você não concorda com o Lewis Carroll, né? Eu acho muito legal porque quando eu delimito um pouco mais do que eu não quero e põe o pé no caminho, tem uma frase muito antiga, de 3.000 anos de Cristo, que chama caminha e o caminho se abrirá, de Gasho, G-A-S-S-H-O, é chinês. E esse caminho é muito louco porque ele desemboca na serendipidade, que é uma palavra conhecida por algumas pessoas, que é descobertas fortuitas ao acaso. Mas como muita coisa na vida, essas palavras assim... Fortuito, é um negócio que você não esperava e tem a ver com fortuna, né? Uma coisa boa. Então, descobertas fortuitas, ou seja, uma descoberta boa. Ao acaso, porque aconteceu. Mas esse acaso, a gente precisa ter um pouco mais de profundidade, que não é qualquer acaso. Onde você estava? Que decisão que você tomou? Onde você foi parar? Né? Sabe uma coisa que eu digo assim? Isso foi coincidência. Coincidência não é acaso. Coincidências são coisas que incidem juntas. Coincidência, Coincidência, não é acaso é outra coisa. Faz muito sentido. E aí, nesse sentido, a serendipidade, você tem que estar em movimento. E eu sei que decidiu para onde você ia. Então, quando eu decido onde não ir, já fica interessante. E para mim sobra opções boas,
ótimas, excelentes e as extraordinárias, que só vai acontecer se você andar. E esse momento para mim é muito especial mesmo, porque assim, eu jamais imaginei que uma pessoa que não colou o grau vai ser convidada, presta atenção, para ser o líder de uma instituição de educação. Tá entendendo? Que maluquice? Não é possível desenhar isso. Eu não construí minha carreira para isso, mas o meu fazer, o meu caminhar, ele tem tanta substância, né, que alguém com poder achou que eu era a melhor opção. E isso não é sobre mim. É esse que é o ponto. Exato. É uma consistência nesse caminhar, sabe? De ter muita capacidade de dizer não para as coisas que tiram foco, né? E ir desenhando caminhos frutíferos, né? Por exemplo, eu nunca vou perder em escrever um livro. Jamais. Não tem como. Porque, cara, o processo de escrever livro, o maior beneficiado é quem tá escrevendo. É isso aí. Ou vocês estão no podcast, vocês sabem disso, velho. Sim, a gente aprende muito mais Os aqui maiores fazendo. beneficiados desse podcast são vocês que É estão isso. entrevistando as pessoas, né? Que tá aqui no Lucas, calor, né? Mas eu Então, tenho... sabe? É isso, assim, eu concordo com você que tem a ver com essa coisa de a gente saber onde a gente não quer ir e o caminho se desdobra é no fazer. Em 2025, então, irmão, não tem como a gente saber muito bem o que vai acontecer daqui a 6 meses. Não tem. A gente tem que ter um pouco mais de qualidade dessas coisas que a gente tá tendo agora, né? Eu tenho uma curiosidade particular. É. Quero conhecer a tua história, cara. Quando foi que você descobriu que você era multipotencial e não uma pessoa com um potencial desfocado? Em que momento que você entendeu que isso era uma... Conta um pouco da tua história. Legal, cara. Eu acho que o insight pra mim começou a surgir assim. Eu dei aula de dança de salão de 2007 a 2018 e comecei na dança de salão em 2005. Ainda estava na escola ainda, no colégio. E aí me deu uma curiosidade assim, porque eu já tinha uma coisa meio freiriana assim, né, do Paulo Freire lá, que é o que o Paulo Freire fala? Não dá pra você ensinar pra uma pessoa que nasceu no Nordeste brasileiro, vovô viu a uva. Por quê? Porque naquele território tem cajamanga. Tem caju, não é uva, né? Hoje até tem com o negócio de São Francisco, né? Mas naquela época não. Então, para eu ensinar um engenheiro a dançar, eu comecei a pesquisar o léxico daquela pessoa, o repertório daquela pessoa, e encontrar pontos de confluência para que explicar para ela o movimento, o centro de gravidade, palavras. Trigonometria e ela vetor entender- pra ensinar ele a fazer trigonometria. passo. Exatamente, cara, exatamente legal. isso. E aí eu comecei, aí eu falei, cara, olha que louco, né, cara? Nenhum conhecimento é perdido, um dia ele vai te salvar mesmo. Então toda essa curiosidade, por exemplo, eu lembro que na 7ª série, meus colegas não lembram disso, que a regra de 3 se viu para saber a altura da pirâmide. Por quê? Eu tenho a minha altura, eu tenho a altura da minha sombra. No mesmo instante, eu tenho a distância do centro da pirâmide até a ponta da sombra. Por regra de 3, eu sei a altura dela. Essa informação ficou na minha cabeça, ela gravou, sacou? Por quê? Porque é uma coisa prática, cara, é uma coisa legal. E aí eu uso isso pra outras coisas. Então, eu acho que começou, cara, sei lá, em 2007, assim, que eu comecei a sacar que não era perdido e não era indevido eu estar em ambientes que não era suposto eu estar. Por exemplo, uma das coisas que foi um diferencial do meu trabalho, como bailarino, como professor de dança, é que eu fazia curso de gestão de projeto. Todos os bailarinos, isso não é da arte só, tá? Em geral, um dentista vai fazer curso de dentista, de faceta, de implante e tudo mais. Mas poucos vão fazer curso de finanças e de investimento e de relações com o imobiliário para que ele possa entender como comprar o melhor terreno para poder fazer a franquia dele, entendeu? Sim. A galera não pensa nessas coisas, né? Então, foi dando aula de dança que eu saquei que entender do repertório daquela pessoa que estava fazendo aula comigo me dava uma vantagem hoje eu sei, de customer experience, né? Que pra ela parecia que eu falava a língua dela e falava mesmo, porque eu tava me esforçando pra isso. Além de dar aula, eu tava vendo. Então, eu acho que o multipotencial saudável, vamos dizer assim, que é o que eu chamo de multipotencial essencialista, é uma pessoa que é um projetor de boteco, um Jô Soares. Sabe o Jô Soares? Ou é o cara do maior repertório que eu já vi na minha vida, né? Ele conversava com todo mundo e ele tinha um assunto importante pra falar daquele contexto daquela pessoa, de qualquer pessoa, né, cara? Assim, ele era muito estudioso, né? Então, eu acho que tem a ver com curiosidade demais. Ótimo, sim. E eu percebi que eu me lembre foi nessa hora, sabe? Assim, que me Sabe por que valia. Eu perguntei isso porque assim, a gente vem de realidades muito diferentes das quais a gente tá hoje. Uhum. E uma das coisas que mudou pra nós, basicamente, em algum momento da nossa vida, foi você não precisa seguir o caminho que todo mundo seguiu. Não. E quando você vê multipotencial, é justamente isso, cara. Você não precisa seguir o mesmo caminho que tá todo mundo seguindo. Você tem potenciais diferentes de mim e você pode traçar um caminho diferente do que você tá vendo com o seu amigo do lado, por exemplo. Eu estudei, eu fiz curso técnico. Uhum. E, cara, o curso técnico me serviu pra entender que eu não queria ser engenheiro. Perfeito. Nossa, mesma coisa comigo. Aí eu falei, não, vou pra administração. O que dizia?
Você vai pro Lago Negro da Força. Os engenheiros falavam isso. Engenheiro, trabalhava na empresa de engenharia. Não, vai pro Lado Negro da Força. Fiquei ali algum tempo até perceber que ali não era o meu lugar. Ó. E fui empreender. E nesse momento, nesse contexto, apareceu meu pai na minha vida. Eu já estava quase adulto, já estava adolescente, quando ele reapareceu. E aí, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, um curso. Pra quê? Pra montar um computador. Tá bom, mas quantos computadores você vai montar? Tantos. E se você colocar alguém pra trabalhar, quantos você consegue fazer ao mesmo tempo? Eu falei, e pode? Pode. Claro que pode. Estuda mais os outros e faz os outros trabalhar. Eu falei, caramba, cara. Aí eu comecei a entender que empreender podia mudar minha vida. E que eu não precisava estar na realidade de onde eu vivia. Isso me faz entender que eu sempre fui multipotencial. Aham. Mas em muitos momentos da minha vida, dos engenheiros que estavam me orientando, falavam, cara, mas assim, você tem que ir pra cá, porque, pô, você tá indo pra lá, pra cá. Aí eu falava, mas eu gosto de marketing. Mas eu gosto de estudar também, ver artes, eu gosto de desenho. E que quando que isso vai... Aí que eu fui ver que ao longo da vida a gente vai conectando as coisas. Que hoje, por exemplo, eu vou fazer design, eu tenho que ver o que era a perspectiva de desenho quando eu fazia lá no Circo Escola do Grajaú, meu irmão. É design. Então, Como é que é? Você foi pro Circo Escola? eu fiz Circo Escola, né? Mas eu fiz artes plásticas no Circo Escola. Aí que eu aprendi a usar Que giz legal. pastel, cara. Olha que legal, que usar giz pastel, fazer esfumaçado, né? Então, Que até hoje, quando isso. você vai fazer um design, qualquer que seja, você usa esse tipo de coisa. É a combinatividade da tua vida, que é Aí diferente você da falou, minha, mano. diferente da tua. Você é um ser único pelo teu contexto, pela tua história. Eu sou um ser Isso. único e o Hugo também é. E isso que faz que a gente aprenda o nosso potencial e fala, cara, que da hora. Isso, e o que você traz pra mim dá um conforto gigante. Não, é isso que eu É tava isso, pensando. cara. É libertador, Porra, mano. eu sei, assim, primeiro que eu não sou um paspalho, sabe? Eu gosto de um monte de coisa. É isso. Você tem lugar no mundo, cara. Porra. E hoje, mais do que nunca, tá? Porque a evolução tecnológica tá tão acelerada que não dá tempo da galera se formar. Na universidade já não dava, porque tem o MEC, tem as Sim. estruturas, né, pra proteger uma série de coisas que precisa estar protegida, né? Não dá pra fazer medicina em 12 semanas, né? Então, só pra citar, tem que ter alguma mecanismo de controle mesmo pra gente ter qualidade no que as pessoas estão fazendo, e segurança, né? Mas, quando você fala de agentes de inteligência artificial, processo de marketing, não tem barreira de entrada. Você tem que aprender a mexer nas coisas lá e fazer o negócio funcionar. Só que tá tão acelerado que o que tá funcionando hoje, eu nem falo isso, eu não acho que é soft skill, sabe? São as pessoas que têm a capacidade dupla de olhar a grande imagem, né? Olhar a big picture, né? E, ao mesmo tempo, foco e controle para fazer pequenos mergulhos, né? E depois conectar as coisas. Então, eu tenho que ter capacidade de foco para pegar um negócio que é difícil. Por exemplo, você entender como organizar um cliente de e-mail. O que você faz lá, por exemplo? Chega na empresa, aí você vai organizar os dados da empresa para que o CRM funcione de verdade. Para você convencer o vendedor que ele tem que alimentar o CRM, não tem nada a ver com o CRM. É humano. Zero! Tem que convencer o cara para algum jeito. E cada um, você vai ter que falar um negócio. Você ia aprender aonde? É várias coisas. Exato. E aí, por exemplo, olha que maluquice, né? Pra que dividir sem raciocinar? Na vida é bem melhor multiplicar. E por A mais B, eu quero demonstrar que gosto imensamente de você. Vamos aí que daqui a pouco você vai entender o que eu tô fazendo. Por uma fração infinitesimal, você criou um caso de cálculo integral. E para resolver esse problema, eu tenho um teorema banal. Quando Cara, dois meu Deus do céu. meios se encontram, desaparece a fração. E se achamos a unidade, está resolvida a questão. Para finalizar, vamos relembrar que menos com menos dá mais amor. Se vão as paralelas ao infinito se encontrar, por que demoram tanto dois corações a se integrar? Se desesperadamente, incomensuravelmente, eu estou perdidamente apaixonado por você. Rau. Isso é Tom Jobim, que eu aprendi com Emílio Santiago. E aí eu te pergunto, que porra é essa, irmão? Como que isso aconteceu, velho? Que filha da puta que fez essa música, mano?
Só pode ser uma mente assim, você tá entendendo, velho? Que loucura! E aí eu tô com essa coisa aqui de performance, né? Porque a gente tá num momento, cara, que se a gente conseguir ter raça pra poder sustentar o desenvolvimento das nossas habilidades por um longo tempo, vai chegar um dia que você pode estar num podcast que você pode começar a cantar do nada e foda-se, entendeu? Sim. Mas o que precisa pra isso, velho? Tem que ter muita coragem Isso aí. pra fazer isso, né? Perfeito, E aqui não é sim. sobre cantar, é sobre a gente bancar os nossos desejos de curiosidade e ir atrás deles. E quando uma oportunidade aparecer pra você aplicar isso, a gente precisa ter coragem, cara. A sensação que eu tenho, assim, viemos de lugares, assim, ninguém aqui nasceu em berço de ouro, né? Não é meu caso, não. Não é nosso Nem- caso. É. Eu fico pensando o seguinte, sabe? Eu acho que quando uma criança ela é estabelecida um ambiente de aculturamento, é Uhum. muito mais fácil para ela se desenvolver dentro desse contexto. Pronto. Vou dar um exemplo. O Vitor, meu filho mais velho, ele é extremamente focado, né? Ele tem alguns desenvolvimentos cognitivos culturais muito importantes, mas é um cara de desenvolvimento de conhecimento profundo mesmo. Legal? Então, não é difícil para ele desenvolver conteúdo em profundidade. O difícil para ele é aumentar o repertório. Tá. A Estela, que é a caçula, é diametralmente ao Do contrário. outro lado. Entendeu? Então, a Estela, ela dança bem, ela canta bem, ela pinta bem, ela se comunica bem, ela gosta de matemática, mas ela gosta de história, mas ela gosta de K-pop, mas ela gosta... Para ela é o contrário. A parte de cima do desenvolvimento dela é Beleza. extremamente longa e ela tem um pouco mais de dificuldade de descer num nível de profundidade que ele tem. Então, assim, mas são duas crianças que foram estabelecidas, No graças mesmo a lugar. Deus. E outra também, graças a Deus, a gente conseguiu dar educação escolar de boa qualidade para elas Aham. e tudo mais. Agora, Isso aí, inclusive, o pessoal chama de ensino, né? isso, É, né? deu um ensino. Eu Que é ensino. educação. Isso, Puta. educação que a gente deu em casa, o que É. eles aprenderam né? Agora, eu vejo um drama que é de onde vem uma discussão e uma crítica que eu acho muito superficial, que é falar, esses jovens, essa molecada não quer saber de nada, e tudo mais. Eu acho muito pequeno ficar falando. Muito raso, né? Muito raso. A gente sabe, e você é um escritor nessa área também, né? Quando a gente fala dos desafios do mundo digital na cognição de jovens, as pessoas que estão se construindo, você fala muito sobre isso nos seus livros também, né? Como você vê hoje, então, que precisa se criar para que esse desafio de convocar essas novas gerações a compreender um mundo mais complexo, um mundo mais inteiro, como você vê esse desafio e como você acredita que sejam pequenas soluções para que essas crianças, que esses jovens sejam apresentados a esse mundo da multipotencialidade, do reconhecimento de grandes questões? Isso é muito legal, cara, porque eu acho que o mundo que é natural, ele é multipotencial. O que fez a gente ficar assim, nos meus estudos, é a Revolução Industrial primeira, que precisou criar peças, né? Numa engrenagem de uma indústria, né? E é daí que vem o cartesianismo ganhou muito espaço, né? Nas especializações. Essas pessoas não enxergam o todo. Tem alguém orquestrando isso. Hoje é um engenheiro de produção, ou então, sei lá, alguém aí, né? E essas pessoas estão até meio reféns, assim, porque se sair do campo dela, mano, ela se sente perdida, né, assim. E quando, antes dessa época, por exemplo, tem um livro que chama O Artífice, do Richard Sennett, que ele tá falando muito dessa questão da pessoa que um sapato antes da Revolução Industrial, velho, o cara tinha que entender de couro, ele tinha que entender de madeira, ele tem que entender da natureza, as coisas não são na hora que você quer. Ele tem que entender de forja, ele tem que entender de como que vai martelar, como que armazena as coisas. É um processo, velho. Isso é muito bom para vendas, por exemplo, né? Se você pegar da geração da demanda até você entregar, encantar enquanto entrega, para aquilo vira um LTV grande, né? O Lifetime Value, né? Quem entende isso tudo aqui, cara, tem que ter estrada, irmão. Tem que andar muito, né? E aí, voltando para as crianças, o que eu acho, cara? Tem uma coisa que chama Problem-Based Learn.
É um jeito, uma das metodologias que os caras são impactados, mas é assim que o ser humano aprende. Tem uma porra do negócio pra resolver, velho. Aí tem que resolver aquele negócio, entendeu? E aí, deixa o menino, velho, fazer a parada. Então tem uma escola lá perto, em Belo Horizonte, chama Casa Viva. E aí, os meninos escolhem as matérias eletivas deles ao longo do ano, e é de qualquer idade, tem de 2 a ensino médio. Então, é um sistema que, por exemplo, a minha sobrinha lá, que é filha da minha amiga, ela chama Alice, ela tá com 6 anos. Todos os negócios do BNCC, que é um termo aí, né, que Sim. fala o que tem que acontecer naquela série, né, foram acoplados e adaptados e entregues com base num buraco que tinha na escola, que os meninos estavam curiosos. E aí eles inventaram um negócio lá, sobre o que tinha lá. Aí fizeram testes, penduraram, colocaram a cadeira em cima do buraco, pendurou uma cenoura e deixou dias lá para os meninos verem o que acontecia. E não aconteceu nada. E aí eles foram tirando, e aí o negócio virou uma coisa, cara, pela Perfeito. curiosidade dos meninos. Então, assim, o que eu poderia te falar eu acho que pais e escolas têm que observar os meninos, deixar eles funcionarem, entender no que eles estão interessados e, a partir do que estão interessados, acoplar aquilo que se deseja ou que a gente entende que eles deveriam aprender, mas acoplado naquilo. E isso é repertório. O repertório de quem? Dos meninos. Essa parada. E quem que tem condição de fazer isso, né? É inexialista. Essa galera que está observando e fazendo traduções. Por exemplo, tem uma coisa muito legal que eu queria falar aqui, que é a inteligência artificial, ela é muito boa em interpolação, que é pegar as coisas, né? E fazer um merge, misturar ali e tal. Agora, extrapolação, ela é péssima. Porque ela não cria. Inteligência artificial não é inteligência. Não sei se vocês estão ligados nisso. Isso aí. Ela não cria. É um nome bonitinho. Inteligência artificial é um nome bonitinho que a galera ia compreender, né? Ela não cria. E aí é louco porque, se você pegar um documentário que chama Everything is a Remix, do Ferguson, um negócio assim, é muito famoso, tem no YouTube lá, bem legal. Ele fala, tem 3 jeitos de você criar uma coisa, cara, que é copiar, a cópia é uma criação, porque é bem legal ele explicando isso lá, transformar e combinar. E aí, cara, o que um nexialista faz, se tem alguém que consegue combinar as coisas, é o multipotencial. O multipotencial é essa pessoa que tem várias coisas, né? E o nexialista seria o multipotencial funcionando bem, né? Por quê? Porque ele vê nexo. E aí, nesse desenho, por exemplo, tem o T-shape, né? Que é o T aqui, são as generalidades que a gente tem, e aonde se aprofunda, né? O que eu acho que é o desenho do nexialista é um tesão aqui assim mesmo. Né? Ele tem por exemplo, o meu é comunicação, não tem jeito, né? Não tem jeito. Só que tem uns penduricalhos aqui, assim, sabe? No T. Que ele não vai desenvolvendo na mesma profundidade, Não. mas tem um negócio pendurado ali. Mas eles visivelmente eles vão mais fundo, sabe? E aí aquilo ali pode ser inclusive um guarda-chuva contra né, os momentos de crise, né? E tempos complexos, né? Porque você tem muito o que combinar, você tem muito o que fazer, né? Então, assim, essa pergunta das crianças pra mim é isso, cara, assim, problem-based learn, sabe? Assim, por que os caras estão me chamando lá pra esse negócio da educação? Porque eu vi vários problemas e eu sigo resolvendo eles. E aí, por exemplo, de onde eu vim, nem tem muito jeito de não funcionar, porque eu nasci na periferia de Belo Horizonte, num lar de violência doméstica, alcoolismo, que é uma coisa... Por que eu falo desse tema? Porque isso é epidêmico. É isso aí. Entendeu? Meu pai é uma pessoa com as responsabilidades dele, que promoveu essa violência, mas meu pai foi uma das pessoas mais espancadas que eu já vi na minha vida. A história dele, esse cara foi muito violentado, sacou? E aí, ele diminuiu um pouquinho. Ele conseguiu melhorar pra tua geração. Né? Eu já tô bem com isso, terapia, sei lá o que e tal, tudo mais, mas é esse o ambiente, mano. E nesse ambiente, cara... Você tem que se desenrolar, parceiro. Não tem conversa, sacou? E aí, infelizmente, não é todo mundo que conseguiu. Minha mãe, ela é formada em magistério, né? Então, ela me deu essa parada que tem uma coisa ali de ter um pouco mais de habilidade e cuidado com o ensino, né? E aí, eu vi naquilo um poder, a capoeira, que também tinha em frente da minha casa, era de graça. Eu sou menino de projeto social, né? Então, tudo isso aí, olha que legal. O cara que tem... Eu aprendi a cantar, a dançar, porque a capoeira não é uma dança, mas luta, tem um repertório de movimento que é totalmente usado. 4 anos de capoeira. Pô, que massa, mano. Entendeu? Um repertório que eu levei pra dança. Sim. E aí eu fui fazer minha vida com a dança. Então, eu acho que eu tinha uns problemas pra resolver, que é sobreviva, não morra como os meninos da sua rua, não entre numa profissão subalterna, né? Que a gente tem o valor, né, tudo mais, mas se você tá na posição subalterna, você tá muito
vulnerável, né? Sim, Não é sobre a dignidade daquela profissão, é sobre a sua vulnerabilidade dentro do capitalismo, né? é isso aí. Se você não tem um negócio que tem muito valor, se você não constrói isso, fica complicado, E né? essa falta de dignidade afeta demais uma coisa que um palestrante que eu adoro, que é o Rossandro Klinger, Ah, gente boa demais. Ele fala assim que como é que vai? Caramba! Quando... autoestima? Isso. Aham. Ele fala que a autoestima é o sistema operacional da alma. Da alma? Ele fala que a Ó, autoestima... Ele fala assim que se você pode ter... Ele fala, pensa o Windows, pensa os programas. Você pode ter capacidade de comunicação, você pode ter capacidade de raciocínio matemático, você pode ter capacidade de arte, você pode ter... Mas se você não tiver autoestima, é como se você tivesse um computador com todos os programas sem sistema operacional. Por isso que você vê pessoas de alto potencial muito que não dão bom. resultado em É nada. isso aí, isso, exatamente. Porque você vê pessoas que têm elas têm os programas, mas como elas não têm o sistema operacional, elas não têm a base que conjuga, que comunga todas essas coisas. Ele chama essa base de E autoestima. olha que legal, um jeito mais lindo de construir autoestima é você ouvir um ser humano, os interesses dele, entregar o que ele precisa na ótica dele, que é o que eu tô te falando. Exatamente. E é por isso que o trabalho não digno, ele fere as pessoas... Castra. Castra a autoestima das pessoas. Se você... Putz, cara, estamos chegando num lugar que a gente não estava imaginando aqui, tá? Tá indo pra um... Né? Quando você castra a autoestima das pessoas, você tira toda a possibilidade dela de realizar o que ela precisa realizar no mundo. Porque ela deixa de acreditar no mínimo da possibilidade de fazê-lo, né? E aí acabou, cara. Posso colocar um tempero favor. nisso? Eu trabalho, um dos meus negócios é com portaria, limpeza, ou seja, eu tenho mais de 1.200... Serviços gerais? Serviços gerais. Mais de 1.200 pessoas que são extremamente simples. Esse é o profissional. E eu tenho que fazer com que essas pessoas fiquem motivadas. Essa semana, a gente está montando a decoração de Natal da empresa, né? E por muitos anos trabalhou uma profissional lá, e como copeira. Cara, mas todo Natal ela decorava. Todo Natal. Ela decorava. Absurdamente. A filha dela trabalha lá. E a filha dela fez uma decoração. E ela fez um depoimento no grupo. E o pessoal falou, obrigado por esse Papai Noel lindo que você fez ali com copinhos. Ela falou assim, putz, isso faz lembrar minha mãe. Como ela decorava essa casa. É uma copeira, cara. Mas todo mundo, até hoje, lembra o nome dela. Ela já se foi há 5 anos. Ou 6. A gente lembra com muito carinho dessa mulher. Cara. Uma copeira, velho. Mas ela tava lá há muitos anos. A gente chegava, legal. o café tava delicioso. Era maravilhoso. Ela olhava a gente com qualidade. E quantas vezes eu chegava pra ela e falava assim, você tá bem? Ela, pô, você me conhece, né, Lu? Eu, vem aqui. Não, Van, você é o sorriso dessa empresa, cara. Vem aqui. É uma profissão simples, mas o significado que ela dava pra essa profissão, cara, era absurdo, velho. Olha o que ela trazia pro ambiente. A gente lembra dela há 10 anos. Isso aí. Não tem, a filha dela trabalha lá e lembra dela fazendo isso. Todo Natal a gente decora e fala assim, nossa, a Vanusa aqui, cara. Olha, Meu Deus que do legal. céu. Fazia toda a diferença. Então, às vezes, é o significado que você dá a essa profissão, que ela pode ser subalterna, mas como você vê, ela não estava trabalhando porque era copeira, ela servia gente. Ela servia pessoas. E isso que é o barato, cara. Às vezes é você dar um significado pro que você faz. É o que você falou, é o ser humano que tá na frente. Serve esse ser humano, cara. Pode ser servindo, limpando o copo dele, pode ser que seja entregando um conteúdo de altíssima qualidade, mas faça pro ser humano. Então, às vezes, é o significado que a gente dá que muda totalmente a forma como a gente interpreta isso. E nesse campo tem um pouquinho de liberdade, né? Que ela podia escolher a forma como ela ia ser copeira. Ela escolheu uma que marcou as pessoas, né? Que fez elas se lembrarem, né? Muito. E eu acho que isso tem tudo a ver, cara. Assim, eu como apresentador, eu fico numa posição muito complexa, porque, assim, uma das coisas que eu faço desde 2019 é fazer poemas que... Essa não é a palavra, mas é como se eles fossem resumos das palestras que eu acabei de ver. Então, eu tô assistindo uma palestra aqui. Por exemplo, se eu estivesse assistindo esse podcast ali de uma posição de espectador... Que nem o público eu que tá ali sentado vendo exatamente, o pessoal tá assim, e aí, galera? Eu poderia estar anotando um tanto de coisa e fazendo as rimas, e quando acabasse eu ia Sensacional, cara. entregar isso. E eu faço isso há muito tempo, cara. E aí, quando acaba a palestra, eu tenho uma situação que ela é muito complexa, que eu tenho que parar o palestrante que achou que ia embora, né? Fala, não, peraí que eu tenho um negócio pra você aqui. Até ele entender o que tá acontecendo, eu já tô no 4º verso, né? Aí a pessoa vai lembrando, porque uma das técnicas que eu uso pra isso é, nos versos, usar frases que são exatamente as frases que a pessoa falou. Não todas, porque senão não teria como, né? Mas assim, algumas eu pego que a pessoa falou exatamente um negócio, sabe?
E aí é louco porque vai dando um negócio na plateia assim que ela fala assim, gente, mas eu acabei de ouvir esse negócio. Ah, Que genial. maluquice, né, tal. Genial. E aí, por que isso é complexo? Eu falei da coragem, né? Porque pode dar muito errado. Pode ser muito ruim, né? Mas esse ímpeto, esse fogo, né, de fazer esse negócio, e já faz há muito tempo, eu tenho acertado bastante, né? E por que eu tô falando disso? É suposto um apresentador fazer isso? Claro que Não. não. Eu não sei se você conhece alguém que faz isso, mas não tem. Não. Primeira vez. Conheço um cara que chama Nuno Arcanjo. Um abraço, meu irmão. É um artista muito foda e ele faz facilitação poética. Esse é o trabalho dele, é o core dele, Caraca, né? que bacana. Que tem a facilitação gráfica, né? Que desenha o que tá acontecendo no evento e tal. E ele faz uma facilitação poética, né? E aí, um dia... Foi muito louco isso, né? Como que a gente... Eu roubei como artista dele, assim, né? Porque eu já fazia música, já fazia poesia, mas não tinha conectado Lé Concré, né? Um dia eu estava num evento e foi muito louco. Eu tenho uma foto, eu, ele e Lucas Alves, que é... O Lucas Alves é um cara que tem a empresa Ideia Clara e ele faz facilitação gráfica nos eventos. Eu conheci ele desde 2014. Um dia, em 2019, em Belo Horizonte, veio no Arcanjo com uma sanfona descendo assim no negócio e falando um poema e tocando. Eu falei, que negócio do caralho, irmão! E ele fez uma facilitação poética, entregou todo o evento em poema, sabe? Nossa. Com uma performance assim, né? Eu peguei um avião para Ipatinga. Eu acabei o evento 6 horas, fui pegar um avião para Ipatinga. Às 8 da manhã do outro dia eu tava fazendo isso no evento. Eu falei, não, eu tenho essa capacidade, eu vou fazer, foda-se, vambora. E fiz, e nunca mais parei, sabe? Caraca. E aí, por que eu tô contando isso? Porque não era suposto essa copeira fazer essa decoração com tanto carinho. Não é suposto um apresentador fazer isso, cara. Por que eu faço? Eu fico me perguntando por que eu faço. Por que, cara? Eu preciso passar no mundo, né? Eu tô aqui. Eu existo, né? Eu tô vivo. Eu quero imprimir a minha existência nos momentos que eu vivo, né? E um jeito muito legal de fazer isso é a arte, né? Sim. E tem muita gente que faz arte sem saber que tá fazendo arte, porque segundo o Nietzsche lá, por exemplo, ele trabalha o conceito de forças reativas e forças ativas, né? A arte é uma força ativa, ela cria porque cria. Faz porque faz porque quer. Foda-se, sacou? Eu tô falando várias palavras aqui, mas não sei como é que é, né? O Matheus vai colocar o pi. E beleza. E a força reativa, ela só existe quando alguma força ativa acontece. Por exemplo, uma força reativa que a gente conhece são as leis, né? Alguém fez um negócio. Ih, tem que regular isso aí, né? É bom pro convívio, né? Mas a força reativa, se não tiver força ativa, ela nem aparece. Isso, inclusive, tem a ver com o processo de inovação, né? Sim. É muito mais fácil fazer o que todo mundo conhece, que você tá de boa. Agora, qualquer coisa que é inventada vai chacoalhar, vai arrumar confusão e tem que ter muita coragem, sabe? E aí, a minha coragem, eu acho que vem da sobrevivência. Eu tinha que fazer o negócio pra funcionar, né? Hoje, eu acho que meu hardware ainda, meu negócio ainda tá na sobrevivência. Direto eu tô andando com a minha esposa, ela falou, calma, você pode ficar tranquilo, tá tudo bem, já funcionou. Certo. Né? Os traumas, falando de traumas de forma leve aqui, né? Mas a gente vai, acha que tá com um cachorro atrás de você, né? Mas não, calma, tá tudo bem. Só que é isso, cara, assim, eu acho que como é que a gente vai fazer a galera ter essa curiosidade, essa coisa, né? Que a gente tem que ir pra frente, tem que desenrolar, né? Então, eu não sei, cara, eu acho que tem muita gente, você falou de um conforto, né? Eu acho que tem muita gente que passa 1000 coisas na cabeça da pessoa e ela não faz porque o sistema que a gente nasceu e foi construído não dá muito espaço para você ser aquela pessoa que manifesta a sua pulsão, sabe? Aquele desejo de fazer uma coisa que você quer fazer porque você quer fazer, né? E aí, ter coragem para isso, cara, não é uma coisa simples, sabe? E aí, pai e mãe, por exemplo, professores, o meu mestre de capoeira, a galera, eles vão criando um ambiente para você, vai, cara, o que você quer? Vai, cara. Vai. O Clóvis de Barros Filho é muito bom nisso, né? Ele fala, ó, depois que você descobriu o que você quer fazer, nunca mais, nem né? pra trás, nem pra pegar impulso, irmão. E aí a gente seu tem que descobrir bosta, como né? é que a gente ajuda, seu bosta, né? Como é que a gente vai ajudar a galera a entender esse negócio, né? Eu não sei, cara, mas assim, um jeito é sendo isso, né? É fazendo isso, né? Essa história não isso. começa de ontem, porque Não. em 2016 você escreveu sobre multipotencialidades. Escrevi. Né? Então, e é muito engraçado que você vai ver os vídeos dele explicando sobre multipotencialidades, é outro Lucas. Caraca. De 10 anos atrás tinha cabelo. Olha essa. Black Power. Black Power. É outro Lucas. É outro outra Lucas. pessoa. É outro Lucas. Você tem do carvão ao diamante, que é uma base de conhecimento teu muito estruturado. Quer ver? Ô, Matheusão, fecha. Se eu puder fechar aqui no livro do... Quer que eu levanto aqui, ó? Tá aqui, ó. Opa, peraí. Tá, nessa câmera. Isso, aqui. tá. Do Que carvão ao isso. diamante, Lucas Veríssimo, livro, cara. E assim,
Não é livretinho, não, Tigrão. Dá uma olhada aqui, ó. Conteúdo. Não é uma sentada de domingo que você vai ler esse livro aqui, não, entendeu, cara? É coisa consistente. E agora você está se preparando para desenvolver uma nova área de coisa. Como é que você percebe essa evolução de todo esse conhecimento, as coisas pelas quais você passou, e, cara, esse fogo agora de voltar às multipotencialidades 10 anos depois, com certeza com uma cabeça completamente reformada Muito e mais construída. Como é que tá sendo isso para caminhada, né? você, cara? Cara, muito legal, cara, porque eu tô fazendo nesse momento um curso chamado Master em Venture Building e Open Innovation. E aí, basicamente, os caras estão lá explicando pra gente o que tem mais de mais atual aí em relação à inovação, no contexto de ajudar empresas a criarem novas empresas, né? Que é o lugar onde eu tô andando, né? Eu tô fazendo o curso que a minha unidade vai cuidar. Um dos cursos que já estão prontos lá, que eu tenho que organizar, é esse Master, né? É um curso de 1 mês e meio, focado em a galera que tá no C-Level, né? E aí, lá, os caras estão falando, velho, em nexialismo. E aí, qual que é essa... Como é que é essa linha aí, cara? Ó, eu escrevi o primeiro livro que chama A Simbiose da Multitarefa. A falta de foco pode ser o seu maior ativo. Por que isso? Porque eu descobri na minha própria trajetória que ter feito muitas coisas me colocou em posições de ultra serendipidade. Posições que eu não poderia ter chegado se eu não tivesse feito aquele tanto de coisa que o pessoal chamava de falta de foco. Inclusive, fiz as pazes com essa galera porque as pessoas dão conselhos sobre aquilo que elas conhecem. Isso. Mas a inovação está no desconhecido. Exatamente. Sobre o que elas conhecem e sobre o que elas são, né? Porque elas vão dar muita opinião para você partindo do olhar delas, né? E isso é um olhar incompleto. E que né? tem uma legitimidade aí até protecionista, assim, Ok. que dá para você entender, se você quiser, como alguém que tá querendo cuidar de você, né? Sim, sim. Mas nesse mar calmo aí, né, não tem marinheiro, velho, não adianta, né? A gente precisa de ir para um lugar que a gente não conhece, né? Então, aí foi por fazer esse tanto de coisa que eu fiz muitas coisas que não eram supostas eu fazer. É uma pulsão mesmo, um desejo de fazer as coisas, né? De ser fazedor mesmo, de fazer e tal. E aí, beleza. Aí, eu não formei na universidade, mas escrevi esse livro e chamei uma banca. Eu apresentei o livro pra galera como se fosse meu TCC simbólico, né? Esse aqui é o mestrado. Por quê? Genial. Que legal. Genial. Ele é bem mais estruturado, né? Sim. Por quê? O que aconteceu? Quando foi 2015, eu tava ganhando muito mais dinheiro que meus amigos da dança. E aí, eu fiquei encucado com aquilo e eu cheguei à conclusão que não era porque eu era muito melhor que eles tecnicamente. Eu sempre fui um cara destacado porque eu tenho raça pra fazer as coisas e tenho um certo talento também. Tem um talento meu aí na arte e tudo mais, de movimentação. Aprendi a capoeira, tem uma série de coisas e tal. E aí, lá nessa época já, o meu diferencial como bailarino sempre foi ser músico. É por isso que isso talvez me acompanhe muito antes, cara. Porque o jeito que eu dançava, improvisava a gafieira, que é como você dança o samba A2, Sim. né? Ele era um jeito de... Parece que... Tem um grande músico de Belo Horizonte que já faleceu, de 6 cordas, esqueci o nome dele agora, que ele falou, cara, quando eu vejo você dançando, parece que eu tô vendo a música. Por quê? Eu tinha tanta noção de tudo que tá acontecendo na música que eu trazia aquilo pro corpo, como se fosse realmente um vetor, uma movimentação 3D da música, sabe? É um jeito de interpretar, né? Eu colocava tudo no corpo, ia fazendo as coisas e tal. E aí, então já vem de outros lugares, só que não tinha esse nome ainda, eu não conhecia esse nome de multipotencialidade em 2008, quando eu dançava, por exemplo, né? Beleza. Aí, eu fiquei com aquela coisa, com aquela cuca, pô, por que eu tô conseguindo fazer essas paradas? Por quê? Porque num curso de gestão de projetos em 2012, o único dançarino era eu. O resto era a galera de outras áreas que tinha mais afinidade com isso aí. Não tinha nenhum artista fazendo um curso que eu olhei lá na internet e falei, vou fazer esse curso aqui e tal. Porque eu fazia evento, fazia um tanto de coisa, eu já tinha juntado na minha cabeça que gerir projetos ia me ajudar a fazer melhor meus eventos. Com certeza. Isso foi um pensamento nexialista. Esse Lé Concré que não tá ali de bobeira é o nexialista. É fazer nexo, é criar nexo. É fazer nessas coisas. nexo. É a interpolação. Polação. Qual que é o outro que eu falei? Extrapolação. É extrapolação, na verdade. A interpolação é o que já existe, assim. Eu nem vou conseguir explicar. Mas isso é uma extrapolação. Que não está posto. Mas peraí, se eu fizer curso de gestão de projetos, será que eu vou conseguir gerir melhor meus eventos? Agora fica óbvio, né? Mas não é uma coisa óbvia. Eu faço eventos. Onde você vai aprender eventos? Você vai fazer um curso, sei lá, de produção de eventos. Não um curso de gestão de projetos mais abrangente, que fala de projetos gerais. Entende? Não é dado. É essa que é a parada. Aí fui eu lá. Aí tinha uma gestora da CEMIG. A gestora da CEMIG é uma pessoa que, ganha dinheiro pra caramba. CEMIG é a companhia energética do estado de Minas Gerais, né? E essa galera tem um ticket, uma grana muito maior. Eu não tava focando nisso, mas eu fui a única pessoa que me apresentou naquele lugar como professor de dança. Vou dar aula particular com ela.
O dinheiro que eu cobrava para as pessoas de aula particular, todo mundo reclamava no ambiente que eu frequentava. Essa olha isso. diretora, eu vi que ela achou barato. Falei, É aqui. Peraí. Depois eu fui descobrir que isso se chama disposição a pagar. Não sei se vocês conhecem esse tema, né? Sim. A disposição a pagar de outros mercados, né? Que a galera tem um ticket muito maior, tá acostumada a gastar dinheiro. O que ela me pagava em um mês, ela pagava no jantar. O cara gastando isca com sardinha, sendo que as carpas tava lá esperando. Não é não? Como é que faz pra gente chegar nisso? Aí eu comecei a ver, cara, deixa eu estudar aqui. Aí vem o método científico, que é coisa que eu aprendi na universidade, que é, tem mais alguém assim? Descobri um acordeonista, grande amigo meu, que ganhava dinheiro pra caralho, velho, dando aula em casa. Ele tinha um sistema muito organizado e dava muito bem as aulas dele. Ganhava, tipo, não tô brincando, 6 vezes mais do que a galera que trabalha com que ele trabalhava, sabe? Ele ganhava muito dinheiro, porque ele era muito organizado. E uma professora de inglês, velho, que em 2015, ela tava fazendo 15 pau em Belo Horizonte dando aula particular, cara. Isso não é normal, gente. Não é normal. Hoje deve até existir. Sim. Mas se fosse atualizar pra hoje, 11 anos atrás, ela tá fazendo 25, 30 conto, sacou? Não seria normal. Aula particular, pra quem? Pra executivo. Que tem o Uhum. disposição a pagar altíssimo. E tem urgência também, porque às vezes ele precisa de uma aula pra uma reunião que ele vai fazer no Canadá daqui 2 semanas. É isso. Ele tem que ir pra cima, então ela cobra também pela urgência. Olha, tá vendo, velho? Aí eu estudei esses caras há 1 ano, velho, 2016. Peguei um tanto de coisa que eles faziam que eu não fazia, apliquei pra mim. Aí ficou um processo bom. Quando chegou 2016, final, eu tava ganhando R$2.000, R$3.000 por mês, trabalhando 2 horas por dia na minha casa, no Santa Teresa, sacou? Não tinha um pinto pra criar, não tinha nada, tranquilo, e fazia milhões de coisas já era apresentado nessa época, múltiplas estreladas, né, fazendo várias coisas e tal. Aí em 2017 eu comecei a ensinar a galera. Chamava Acelera Professor. Eu queria ajudar os professores a se estruturar com coisas nada a ver da arte pra eles conseguirem, em vez de ir pro Uber, vamos ensinar nossa arte, ganhar dinheiro com ela e sustentar os nossos projetos. O troço andou, virou Acelera Profissional, porque os artistas trouxeram outros profissionais. Aí eu tive que me fuder, aprender um tanto de coisa, para ajudar outras profissões, né? Até que isso virou o método do carvão diamante, que é o que é? É ensinar negócio para quem trabalha por conta própria, sem desconsiderar a humanidade dessas pessoas. Show. Isso é muito nexialista, cara. Por quê? Olha a imagem fotográfica. Eu li um livro, Os Segredos de Luísa, de Fernando Dolabella, que é um livro de empreendedorismo. Em algum momento lá ele falou assim, ó, 85% a 95% do resultado do negócio tem nada a ver com o negócio. É gestão. Sim. 85% ficou na minha cabeça. Como fazer amigos influenciar pessoas. Sim. 85% do dinheiro que está no seu bolso é engenharia humana, ou seja, como você trata você mesmo as pessoas. Aquele 85, um dia, sei lá o que aconteceu, eu nem uso outros negócios aí não, eu só tava de bobeira lá mesmo. Eu vi, uai, 85 aqui, 85 aqui. Uai, cara. Aí aqui tem 42,5, que é o quê? 42,5, engenharia humana. 42,5 é engenharia humana. Os 15, velho, é o seu negócio. Esse aqui eu não vou te falar, mas aqui, irmão, eu vou te ajudar. Esse livro é pra isso, é um livro sistêmico, que ajuda as pessoas. E hoje eu sei que, na verdade, ele ajuda a empresa também, porque eu parti desse lugar. Mas, na verdade, quando você hoje aborda uma questão de forma sistemática, ecossistêmica, entendendo que as partes são muito maiores do que o todo é muito maior que as partes, né? Você vai para um outro lugar. E isso só aconteceu, eu não planejei isso, cara. Então, talvez o Justino, que é o fundador da FCJ, eu dei esse livro para ele em 2022. Olha, e depois eu fui ajudar ele a escrever livro. Então, ele já tá vendo esse negócio há muito tempo. E a minha consistência de estar lá apresentando, fazendo. Aí, eu já escrevi o 3º livro, que tá com a Alta Books, mas os caras demoram. Não, Alta Books demora pra chamar algoritmos da distração, a gente pode falar dele também. E aí, a gente chegou nesse lugar, sacou? Que a gente precisa... Eu tô um pouco impressionado porque isso é super nexialista, né, cara? Esse livro é um livro de nexialista. E eu mesmo não tinha prestado atenção nisso, entendeu? Mas de onde parte isso? É problem-based learning. Sabe de onde que veio isso, cara? O método do carvão diamante? A tristeza profunda de ver meus amigos artistas virando Uber. Caraca! Irmão, assim, seguidos episódios... Pra você que assistiu da semana, lá vem ele falar de novo. O Matheus tá passando o relógio duas vezes. Estamos com um problema a ser resolvido. Estamos com um problema a ser resolvido, né? Os nossos episódios do ano que vem vão ter que ser de 1h30. Por aí. Se você fosse... Tem uma pergunta que a gente fala, que é o que não fazer em vendas, mas eu acho que aqui a gente dá um contexto muito mais amplo, então eu vou... Se você fosse... rapidamente para uma pessoa que é multipotencial e falar assim para ela, cara, pensa aqui rápido comigo em 3 coisas para você entender se a tua vida hoje
o quanto você está próximo dessa entrega mais focada, dessa orientação, dessa decisão do que você não quer e orientação para o teu multipotencial para algo que efetivamente entregue resultado para a tua vida, para o mundo. Quais seriam as 3 coisas que você sugeriria para essa pessoa refletir, para tirar ela desse pavor que é multipotencial, de ser um TDAH, de ser uma pessoa sem foco, de ser uma pessoa sem direção? Como é que você... O que você falaria para ela? Ó, a primeira coisa é compreender e não brigar que os troços vão demorar. Não vai ser rápido, cara. Não vai ser rápido. Então, se tá doendo hoje, vai doer mais um pouquinho de tempo aí. A primeira coisa é, não vai ser rápido. Não tem coisa boa que é rápida. Eu não conheço. Tá bom. Não tem. Vocês estão ligados mesmo. Aqui só tem pai, família, né? Sim. Não adianta. Não é rápido. Ó, então, informação aí, ó. Segundo, a gente precisa, por isso esse terceiro livro é sobre isso, né? O Inocente Digital também tem a ver com isso, né? Conectar a nossa cabeça. Eu acho que as pessoas estão muito elas estão dissociadas do próprio corpo, né? Não tá sentindo mais. Toma remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra não sei o quê, né? E aí vai desconectando os sensores do próprio corpo, né? A pessoa não entende os sinais que o corpo dela manda. Isso não é papo de tilelê, mano. Isso é biologia. A pessoa não entende o corpo dela. Por exemplo, eu tenho um tempo que eu não bebo álcool por circunstâncias da vida e agora eu não vou beber mais. Porque hoje eu tenho consciência de entender o que o álcool faz comigo. E não é moralismo. Beba a sua cerveja, fique de boa, velho. Eu tenho um amigo que é super dotado assim. Ele fez medicina no FMG, passou no 2º ano do colégio, sem cursinho. E ele ficou os 12 períodos na FMG, em primeiro lugar, na medicina, trabalhando de madrugada no Hemominas. E ele só bebia nas férias. E bebia pra caralho. Você vê se ele achava que ele era alcoolista. Tá entendendo onde eu quero chegar? De não ser moralista sobre o uso de qualquer coisa que você quiser. Mas entenda como é que seu corpo funciona. E por que eu tô falando isso? Você vai saber muito bem o que você não quer, velho, quando você prestar atenção no seu corpo. Se você tá numa empresa que seu corpo dói, você vai ter que ficar lá o tempo necessário, por isso que demora, mas tem que construir outra coisa pra você sair. Eu não tô falando pra você largar seu emprego, presta atenção, né? Se tem alguém pra te sustentar, te dar uma moral, alguma coisa, beleza, sai mais rápido e vai pra outra coisa, né? Mas se não tem, você vai ter que fazer aquilo ser minimamente tragável por um tempo até você construir a outra coisa. Então a primeira, paciência que vai precisar e presta atenção no corpo, porque o corpo te fala. Aqui, por exemplo, eu tô quase voando aqui, velho. Eu tô nos melhores momentos da minha vida, porque eu vim pro mundo pra isso aqui, entendeu? Mas pra ter 1 hora de podcast com você, eu tenho que viver 200 horas. Porque não é só o podcast que é gostosinho. Tem uma porrada de coisa chata do caralho pra fazer, né, mano? Por isso a paciência, né? Então também tem que entender isso, né? Tipo assim, velho, você vê, a vida que você vê no Instagram, ela é só um recortezinho. Todo mundo já te falou isso, mas você não prestou atenção ainda. O Instagram é só um pedacinho. O chato não aparece no Instagram. Você tem que aguentar isso aí. Rói esse osso, né? E a última coisa é o seguinte, como você vai acabar fazendo coisas novas, olha que doideira, você não vai ter validação de onde você espera. Que paulada. Isso dói, hein? Caraca, isso dói, mano. Não vai ter mesmo. Isso é tomar paulada pro cara. Aí você fica puto com a sua mulher, com o seu amigo. Irmão, eles não têm condição de te entender, você tá inventando um negócio que só você viu. Ou outros malucos, mas aquela pessoa que você queria não vai entender. Não vai rolar isso aí. Caralho. Vai precisar de uma validação intrínseca. Essa validação intrínseca vem dessa observação do que é real. Porque se você tá fazendo um negócio e tá funcionando, quem usou pra falar que não tá? Tem um tanto de gente na minha família que não sabe o que eu faço até hoje, mas, velho... Eles me veem viajando por aí e tal, não sei o que lá e tal, e torcem por mim, alguns, outros não sei. Mas assim, né? Qual é o número? Ó, tá entrando dinheiro na minha conta, o cara já me contratou 11 vezes. Porra, tem algum indicativo de valor? Isso não é sorte, irmão. Não é. 2017 a 2025, 8 anos me contratando, isso não é sorte. Indicador prático, é indicador real, true, sacou? Então fica essas coisas aí, sabe? Paciência, escutar o seu corpo, porque ele vai te falar o que não é mais pra você fazer e aonde que é gostoso, porque aqui eu tô feliz demais, aqui eu fico aqui mais que 5 horas. Vambora, caralho, tô feliz aqui. Seu corpo tá pulsando, vai ter energia, sabe? Você tem que ver esses momentos.
né? E se você puder fazer isso sem coisas exógenas, é bom pra você se conhecer. Sim. Por isso que eu falei do álcool, só pra citar um exemplo. Usa o que você quiser, mas eu tô falando o seguinte, você precisa conhecer seu corpo na máxima potência, sem coisas fora dele, pra você entender que ali tá te falando, é mais disso aqui que a gente quer nessa existência, sacou? E de outra coisa, a validação precisa ser intrínseca, precisa ser dos dados que você tem. Não vai rolar das suas relações, porque o pessoal não entendeu ainda. Depois que deu certo, que eles vão te aplaudir, vão curtir com você e tal, mas na hora que você precisa tomar as decisões mais importantes, não vai ter como. Você vai ter que tomar uma decisão solitária, ou buscar um mentor, ou encontrar informação em outros lugares, sabe? Mas não vai dar pra esperar isso. E acho que a galera fica esperando essa validação, sacou? Porra! Caraca, Senhoras mano. e senhores, Nossa, Lucas louco. Veríssimo. Aê! Ah, tem uma fumacinha aqui. Você tá percebendo a fumaça? Mano, você é louco, bicho. Ó, eu vou encerrar só com uma Mano, coisa. aqui. No que eu acredito hoje, eu também sou espectador do que acabou de acontecer aqui. Isso aqui é egrégora, tem 3 cabeças aqui. Esse lugar aqui, inclusive, tem muitas ideias que acontecem aqui, né? E muitas vezes, quando você é um professor, você é escreve alguma coisa, isso também é uma coisa da criatividade muito importante. Você é um canal, você pode se ver assim, né? Eu acredito assim, você é um cano que se preparou e ficou limpo, e aí a informação desceu por você. Então, eu também tô achando isso aqui do caralho, porque eu nunca pensei sobre essas coisas. Se você não fizesse essa pergunta, não tinha como eu descer. Isso, Eu canalizar esse troço aí, né? Além Então, além estamos os 3 felizes com isso que aconteceu aqui, né? A lei do triunfo chama isso de éter. Éter, que do caralho. É o princípio do éter. É quando você tem ideias que se formam uma terceira, uma entidade que se chama éter. Pois é. É o princípio Pra do galera éter. entender que essa resposta não é do Lucas, é a resposta dessa circunstância aqui que vocês criaram e eu tô aqui e a gente tá junto. Foda. Onde se acha Lucas Veríssimo nas redes sociais? Instagram, lucasveríssimo.diamante. LinkedIn, depois da barra, é Lucas Veríssimo, hífen, né? Diamante. O YouTube também tá assim. Tá tudo assim, tudo Lucas Veríssimo Diamante. TikTok também, tô começando a postar umas coisas lá daqui a pouco e tal. E é isso, LinkedIn, YouTube, TikTok, lucasveríssimo.me, o site. E tô muito feliz de estar aqui com vocês, cara. Vida longa, que cara, o felicidade projeto. animal. Também tá Nossa. felicidade gigantesca. Obrigado demais, cara. Foi Obrigado. massa, né, mano? Foi muito bom. Caramba, Obrigado. cara. Obrigado, cara. vocês Pelo são... conteúdo, pela ideia, pelo que você tá trazendo, pela história, pelo que você faz, cara, pra sociedade. É isso. necessário. Muito isso. bom. Obrigado mesmo. Não, e assim, né, cara? Tivemos que semana passada com a Amanda Alves, esposa desse camarada. Pois é. Que, assim, no momento dessa gravação aqui, tá lá, né, com o Joãozinho na recepção. Eles chegaram de Minas agora pra gravar com a gente. Cara, que loucura. Obrigado demais por esse Bom esforço, por demais. esse carinho com a gente. Eu tô muito e, feliz, cara, cara. e que seus projetos sejam do tamanho dessa luz incrível que você joga no mundo, viu, cara? Ô, Parabéns meu por irmão. isso. Ó, de novo aí. Aê! Obrigado demais. Valeu. Cara. Obrigado, cara. Tamo Mais um junto. episódio que não fazer em vendas. Estamos encerrando aqui. Vesa TV. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe o que não fazer em vendas. Cara, que daqui pra frente é só pra cima, certo? Olha lá. isso. Aê! Valeu demais, gente. Semana que vem estaremos aí de volta, né, Luiz? A gente se vê semana que vem. Obrigado. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.